Uma das coisas mais nítidas que foram vindo à tona para mim, conforme eu fui despertando, conforme eu fui abrindo a minha mente para novas ideias, é que todo mundo vive num processo onde elas não sabem o que elas estão fazendo. Eu acho que é enganoso você acreditar em tudo que eu falo como se fosse verdade absoluta, sem você lembrar que eu sou um ser humano e eu tô aqui junto com você, no mesmo barco que é a Terra, para aprender alguma coisa. Então nós dois vivemos num processo onde nós estamos aprendendo. Eu posso estar em um nível, você pode estar em outro. Algumas áreas você pode estar aqui, e eu aqui, e outras eu vou estar aqui, e você aqui. Isso é normal no processo de evolução do ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas se enganam olhando para outras pessoas, acreditando piamente no que elas estão falando. É igual, eu vou te dar um exemplo. Hoje tem um monte de pessoas no meu segmento onde eu estou, falando sobre assuntos como eu estou falando esses assuntos, e só pela pessoa falar bonito, falar não sei o que de uma forma e tal, a pessoa já acredita literalmente em tudo que ela tá falando, como se ela fosse um ser iluminado e soubesse de toda a verdade da vida, e vai ser ela que vai te salvar, vai ser ela que vai passar a solução dos seus problemas. E aí que tá a ilusão. A grande ilusão tá nesse processo. Todo mundo vive numa ilusão, cara, uma ilusão permanente. Quando eu digo ilusão permanente, eu digo o seguinte, pessoal: as pessoas são as limitações delas. Então, quando alguém te faz um julgamento, na verdade ela está julgando o reflexo dela em você. Ela está julgando a visão de mundo que ela tem. Ela está julgando a capacidade dela de enxergar a vida numa ótica específica. Não quer dizer que o outro sabe mais do que você, só porque o outro às vezes é o seu amigo, ou às vezes é seu pai ou sua mãe, ele vai saber quem você é. Não sabe. Não adianta ter tanta intimidade assim que realmente a pessoa vai saber quem você é. Pelo contrário, ninguém sabe quem é você, porque nós somos condicionados a enxergar a realidade com a nossa ótica particular. Deixa eu pegar o negócio aqui rapidinho. Nós vivemos numa ótica particular. Como assim, Jânio? Todo mundo vive numa realidade onde enxerga as coisas de uma forma particular. Literalmente isso, particular. Você vê a realidade de uma forma única. E essa realidade única, ela constrói como você vê o universo e a sua realidade à sua volta. Então, por isso que tem muitas pessoas que nascem em lugares pobres, ou nascem numa família pobre, e depois fica rico. Entendeu? Sem as pessoas entender realmente por que isso aconteceu. A verdade, pessoal, é uma só. As pessoas, elas não entendem, mas cada pessoa aqui veio para a Terra para fazer alguma coisa específica no mundo. Tanto é que a comprovação empírica disso são as nossas capacidades. Ou seja, cada um vem com um dom, cada um vem com uma capacidade inata, com uma coisa natural. E eu acho que se você quiser descobrir mais sobre você, você tem que olhar essa sua coisa única, essa sua habilidade única. Por exemplo, a minha habilidade única é falar. Eu tenho uma habilidade muito grande de falar. A minha habilidade agora pode ser que você não tenha essa habilidade para se comunicar, como eu comunico, como eu transmito as informações. Mas às vezes você tem muito forte habilidade matemática ou de português, sabe? Eu, por exemplo, se eu for escrever, eu não tenho vergonha de falar isso, porque realmente é complexo para mim aprender isso. Pelo menos eu tenho muita dificuldade com o português. Quando eu vou escrever, eu não, às vezes eu não coloco os acentos nos lugares certos, escrevo às vezes errado. Enfim, não me orgulho disso, tá? Mas pessoas têm mais facilidade com entender essa lógica, né? Esse raciocínio. E aí o que que acontece? Por que que eu tô te falando isso? Porque na nossa vida a gente vai caminhar e a gente vai se deparar com muita comparação. A gente vai querer medir a nossa realidade com a régua do outro. A gente vai tentar medir o que a gente tem que fazer com a régua do outro. Isso que é o problema. É você tentar entender a sua vida com base em uma ótica de terceiros. Isso é o maior equívoco. É o maior equívoco. Porque a verdade, pessoal, é que todo mundo vive numa ilusão coletiva, num delírio. As pessoas, por mais que não pareça, elas não sabem o que fazer. Por mais que não pareça, tem pessoas que estão perdidas na vida e estão pregando para outras que não estão perdidas. Entende? Eu tenho as minhas dificuldades em algumas áreas e tenho as minhas facilidades em outras áreas, tem outras pessoas também, e assim sucessivamente. A questão é, por que que a sua vida ela tá parada? Por que que você sente que a sua vida tá parada? Por quê? Porque muitas vezes você é o tipo de pessoa que pensa muito e não faz muito. Eu confesso que eu também tenho esse tipo de coisa, mas eu entendo uma coisa, que o pensamento, pensar muito, ele faz com que eu me torne muito mais inteligente na hora de identificar os padrões de coisas que vão acontecer na minha vida.
Acho que não dá pra enxergar muito bem. Acho que dá, agora vamos ver. Eu acho que não vai dar. Mas mesmo assim, vai elucidar isso aqui de qualquer forma, eu vou explicando pra vocês. A questão é o seguinte: quando você pensa muito e você age pouco, o que que acontece? A nossa mente, ela entra num estado de condicionamento. Eu já falei muito isso, condicionamento. O que que é o condicionamento? É você estar acostumado a fazer a mesma coisa todos os dias. Você é acostumado a ser quem você é. Você é acostumado a tomar água da quantidade que você toma. Sabendo que o ideal é tomar uns 3, 4 litros de água por dia, você toma, às vezes você nem toma um, né? É o que você está acostumado a fazer. Mas você não é isso. Isso é o seu programa, isso é o seu software. É como a sua mente, é como o seu cérebro está sendo programado hoje. Porque, igual eu te falei, na ótica que a gente tem na nossa realidade, a forma como a gente vê o mundo, ela é totalmente particular. Totalmente. O que o outro fala para mim entra no meu cérebro e é decodificado de uma forma totalmente particular. Por que eu tô te falando isso? Porque é assim que funciona na realidade. Quando você vai entrar num negócio com alguém, você tem que entender que o outro tem uma visão diferente do processo, tem uma visão diferente de futuro. Às vezes você entra num relacionamento, ambas as partes querem coisa diferente. E ambas as partes não comunicaram para ambas as partes. Isso faz com que gere término, gere traição, gere um monte de coisa que no final das contas você vai falar, ah, o outro, foi o outro, foi o outro. Não foi o outro, foi você. Você que escolheu estar com essa pessoa. Então, eu acho que tudo que você for analisar na sua vida, tanto com as coisas que você quer fazer, com as coisas que você também não quer fazer, você tem que saber selecionar da forma certa o que é meu e o que é do outro. O que é reflexo do meu interno na forma, digamos assim, transmutado na forma de querer, e o que é uma crença limitante que é espelhada por outra pessoa. Ou seja, o que é meu e o que é do outro. Esse é o raciocínio que você tem que refletir. O que é do Jânio e o que é, sei lá, da Larissa, entende? O que é de cada. Porque quando você entende o que é, você começa a agir na vida e fazer escolhas de acordo com a sua unidade, de acordo com quem você é, com a sua consciência. E eu vou te falar uma coisa: existe um negócio chamado colapso da função de onda. Eu não vou entrar em termos técnicos, até porque eu não sou conhecedor dos termos técnicos. Eu acho muito engraçado um monte de pessoas na internet chega e começa a falar: ah, o colapso da função de onda, porque é assim que você vai modificar o cosmo na sua volta e você vai começar a ter resultado, não sei o quê, e bum! É tudo mentira, porque a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Mas eu vou resumir o colapso da função de onda de uma forma bem simplificada para vocês. Deixa eu só pegar aqui os negócios certos. Aqui. O que é o colapso da função de onda? Tá, isso não é uma coisa que poucas pessoas têm coragem de falar, perdão, têm coragem de fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem, mas todo mundo vive em limitação todas as horas. Você está criando a sua vida agora com base numa limitação. Porque pensa só, se você vivesse de acordo com a seguinte linha de raciocínio, tipo, eu sei que eu vou morrer semana que vem, você iria fazer as mesmas coisas que você está fazendo agora? Seja sincero, coloque no comentário. Pode colocar. Você não iria fazer. Você não iria fazer. Sabe por que você não iria fazer? Porque iria brotar uma energia dentro de você. Você ia falar: caraca, eu vou meter o louco nisso aqui. Eu vou começar a fazer acontecer o que eu quiser. Você vai fazer as coisas mais loucas que você gostaria. Só que você pode fazer isso agora, mas você não quer. Você entende? Então isso é uma mentalidade oculta, mas mostra quem você é. E não tem nada de errado você meter o louco e fazer uma coisa que você quer, porque tá na sua essência. Você entende? É você, cara. É sobre você. Não é sobre o outro. O outro é o outro, entende? Temos que conviver em harmonia com o outro, mas o outro é o outro. Ok? Agora vamos lá, colapso de função de onda. Vamos imaginar o seguinte, tá? Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Dá. Aqui é um ser humano, tá? Dá um nariz pra ele, dá um sorrisinho. Como eu só tô desenhando um homem, eu vou desenhar a mulher agora. Então essa aqui é a menina. Vou chamar ela de Loriscleia. Loriscleia. Vou colocar até um L aqui pra ela. Loriscleia. É o seguinte, o que que acontece? A Loriscleia, que nome difícil, né? Vou chamar ela de Lolo, pronto, Lolo. A Lolo, o que que acontece? Ela tá num ambiente, tá? Ela tá num ambiente, vou colocar um ambiente em forma de núcleo, porque o ambiente, ele é um núcleo cheio de camadas. Você tá morando na casa dos seus pais, mas não é por conta só de dinheiro. É porque você tem apego emocional, é porque você tem dependência financeira, porque você tem dependência emocional, apego ao passado e por aí vai. São várias
camadas, certo? Só que, o que que acontece? A Lolo, ela quer sair da casa dos pais, né? Então ela quer ir embora desse ambiente, porque ela entende que é um ambiente tóxico, ou seja, ela sabe que esse ambiente mexe com a energia dela. Então, o que que ela pretende fazer? Sair desse ambiente. Como é que ela vai sair desse ambiente? Tomando ação. Aí então, a Loriscleia, nossa, lembrei do nome dela, ela age. Vamos lá, vamos colocar isso na situação de sua vida, tá? Ela age. Quando ela age, o que que acontece? Deixa eu pegar um desenho aqui que pode servir de possibilidade. Tá, aqui ó. Quando ela age, é como se ela tivesse aqui. Eu tô inventando na hora agora o desenho. É como se ela estivesse aqui, deixa eu dar um olho para ela, pronto. É como se ela estivesse aqui, pronto. Isso aqui é uma decisão reta, certo? Ó, decisão reta. Calma que você vai entender, calma que esse conteúdo aqui é valioso. Então ela tomou uma decisão direta, uma flecha isso daqui, tá? Tomou uma decisão direta, beleza. O que que acontece? A colapso de função de onda é basicamente o seguinte. Você foi pensando uma coisa, certo? O que que você pensou? Você pensou que era um caminho reto. Só que quando você toma uma decisão, quando você faz alguma coisa, o colapso da função de onda fala o seguinte, que quando você age, expande as possibilidades. Então vamos supor que esses fios aqui são as possibilidades de vários tipos de acontecimentos acontecer. Ponto. Então eu tomei uma decisão, olha aí, ó, subiu um monte de possibilidade. Então, os riscos são as possibilidades. Com uma decisão, aumenta as possibilidades. Isso é colapso da função de onda, resumidamente simplificado. Isso que é colapso da função de onda. Ponto, acabou. Não tenta complicar as coisas, porque quem está nesse mundo aí de entender sobre colapso da função, lei da atração, física quântica, mecânica quântica. Cara, isso daí é tudo um nome complicado para falar, ah, eu sei mecânica quântica. Não, cara, para de complicar as coisas. Quem quer entender sobre isso daí não é físico de verdade, é o pessoal que quer entender sobre a lei da atração, aprender, né, a mudar a vida com esse conhecimento. Ponto, acabou. É só isso, tá? Só, pelo amor de Deus, entenda isso. Então vamos lá. Quando você entende que uma atitude ela te dá várias possibilidades, logo você entende o seguinte, que a única coisa que te prende é o quê? É o medo. É só o medo que te para, cara. É só o medo. O que que é o medo? O medo é uma criação mental. Criação mental não é verdade absoluta. Grava isso na sua cabeça. Criação mental não é verdade absoluta. Porque o medo é uma antecipação, forma de pensamento, de que algo vai acontecer. Mas se esse algo acontecer, é verdade, mas eu só vou saber na hora. Se não acontecer, qual que é a conclusão que a gente chega? Que era uma ilusão contra mim mesmo que eu criei. Só isso. Ponto? Capite? Entendeu? Então, basicamente é isso. Agora, Jânio, como é que eu colapso a função de onda? Ponto. É só você agir. Cara, tudo se resume à ação. Acabou. Ação igual a colapso da função de onda. Ou seja, quando você age, possibilidades aumentam. Você saiu de uma cidade que você conhece para ir para outra cidade. As suas ideias, a partir do momento que você estiver naquele outro ambiente e aceitar que você está ali, você não vai voltar, somente começa a projetar coisas. E colapso da função de onda, ou seja, os fiozinhos, são possibilidades. Você só vai saber se você testá-las. Acabou. É só isso. E aí o que que acontece? Nesse teste, você vai chegar a várias conclusões. É literalmente isso. Eu testo uma, testo duas, testo três, testo quatro, e aí vai chegar o momento que, bum, vai acontecer, vai dar certo, a parada vai acontecer. E é nesse momento que você começa a colher os frutos. Então, para colapsar a função de onda, igual essas pessoas aí que ficam complicando as coisas, é só você agir e aceitar. Acabou. Age e aceita. Meu Deus, para de complicar os conhecimentos. Nossa, sério, eu sou a pessoa que eu vejo esses caras comentando, esses caras, mulheres também, que ficam gravando sobre lei da atração, sobre mudança de vida e tal. Ai, meu Deus, mas eles complicam as coisas, viu? É coisa tão simples, as pessoas não entendem, as pessoas querem fórmula mágica, cara. Não existe fórmula mágica. Você agiu, bum, vai surgir possibilidade. Você só vai saber lá na hora. Ah, Jânio, mas tem um conhecimento X, Y, Z que vai me gerar um hack da Matrix para que eu consiga hackear o sistema e manifestar os objetivos que eu quero. Eu sei que tem como fazer isso, mas você só sabe que você tem que fazer agora. Primeiro se preocupa com agora, depois você faz. E aí começa as coisas a acontecer, aí você começa a estudar outros conhecimentos para você entender o que, que você pode fazer para
mudar ainda mais a sua realidade. É isso, vou ficando por aqui e nunca se esqueça, segue firme na Matrix.